Olá, meu nome é Luciano Oliveira e este é o meu canal Protocolo Alerta. Aqui eu trato de assuntos de prevenção, resposta e recuperação de ataques de agressores ativos em qualquer ambiente povoado, principalmente escolas. A ideia aqui é semanalmente postar vídeos de instrução, conhecimentos e dicas para prevenir, recuperar e responder a esse tipo de ataque. Hoje iremos tratar de um assunto muito interessante, que são os pilares para a elaboração de qualquer procedimento estratégico ou planos estratégicos de segurança em ambientes povoados, principalmente escolas. Esses planos estratégicos de segurança, que têm como base o assunto de hoje, servem tanto para escolas, como para universidades, empresas, igrejas, instituições públicas, instituições privadas, ambientes públicos, não importa. O princípio é o mesmo, só muda o ambiente em que será aplicado essas estratégias. Estou falando do lapso temporal. Sim, o lapso temporal é algo que deve ser levado muito em consideração no momento de realizar planejamentos estratégicos para ambientes povoados. Contra o quê? Contra os agressores ativos, ou, como é chamado nos Estados Unidos, de atirador ativo, ou também qualquer tipo de ameaça, tá certo? Qualquer tipo de ameaça ativa. Lapso temporal na preparação e resposta. Então vamos lá. Passo inicial para a mudança. Se vocês observarem a imagem, elas estão informando que ou elas não querem enxergar propositalmente ou não podem enxergar. Nós estamos falando do negacionismo. O negacionismo é algo que impede as pessoas de entenderem a real situação a respeito dos agressores ativos no Brasil. É não querer acreditar que irá acontecer no seu ambiente de trabalho. É acreditar que não irá acontecer no seu ambiente escolar, no seu ambiente universitário ou no seu ambiente religioso. Este negacionismo de não acreditar que irá acontecer, que há a possibilidade de acontecer, faz com que as pessoas não queiram saber como lidar com isso quando acontece. Pois quando acontece, já é tarde demais. Se aconteceu, o método prevencionista, a forma de evitar que isso acontecesse, ela falhou. Em algum momento ela teve uma falha e aconteceu. Então só te resta uma coisa a fazer: responder a isso. Ou sobreviver, se você também quiser mencionar dessa forma, que não está errado. Então o negacionismo é algo que nos cega, não permite que enxergamos o que está acontecendo, ou o que já aconteceu e que há possibilidades de acontecer novamente. Não podemos negar o fato de que o Brasil já é palco destes eventos de agressores ativos, algo que anteriormente só acontecia fora do nosso país. E já há muitas décadas acontece no Brasil, não é de ontem para hoje, não. Estes últimos acontecimentos que tivemos no Brasil, que tomou uma certa notoriedade das mídias sociais, que impulsionou esse tipo de evento como se fosse novidade, muito pelo contrário. Na época em que a mídia não era como ela é hoje, já aconteciam esses eventos. Há 5 anos estudo sobre esses eventos no Brasil. E eu me ocupo de muito estudo técnico-científico em manuais de instrução de FBI, do Serviço Secreto Americano, até mesmo da CIA e outras agências das 3 letras americanas que se especializaram ao longo de muitas décadas a cuidar de suas autoridades públicas, a cuidar também de grandes empresários. E essas técnicas anteriormente só vistas nos Estados Unidos e outros países que foram aderindo, conseguiam lentamente, de forma gradual, preparar as suas instituições para esse tipo de prevenção. Talvez você vai perguntar, mas ainda acontece nos Estados Unidos? Sim, ainda acontece. Essa é a prova de que a prevenção ela nunca será 100%. Ela margeia em torno de 90%. Nós temos os outros 10% dividido em 5% de resposta e os outros 5% de sorte.
é importante nos prepararmos. Os danos evitados com a prevenção são imensuráveis. Não queira mensurar, não queira compará-lo com os danos que acontecem. Os danos que acontecem são fatos, são evidências, existe a prova de que a falha ocorreu, e então começa a se contar os mortos e feridos. Agora, e na prevenção? Quanto é que você consegue mensurar do que já foi evitado, daqueles ataques que não conseguiram ocorrer? Pense nisso. É muito importante que toda a sociedade, em qualquer lugar do mundo, ela enxergue este evento como qualquer outro crime que acontece em seus países. Aqui no Brasil não é diferente. Às vezes existem vários tipos de crimes, vários tipos de eventos maléficos à sociedade que acontecem, já aconteceram e com certeza irão se repetir. Os eventos de agressor ativo não são diferentes. Eles tendem a acontecer novamente, não se sabe quando e onde. E isso preocupa muito as pessoas, essa ansiedade, este medo de não saber quando e a hora que vai acontecer. É por isso que trabalhamos na prevenção. Por isso que é dedicado um tempo muito grande para isso. É importante entender. É interessante que o Estado tenha uma visão voltada para isso. Quando falamos estados, é do nosso país, dos nossos estados. Nós estamos falando do governo como um todo, federal, estadual e municipal, que crie políticas, que infelizmente esse termo ele é pesado, mas é só assim que parece que as coisas funcionam, que obriguem as instituições, sejam elas quais forem, principalmente escolas, a planejarem métodos de prevenção de segurança, os planejamentos estratégicos contra esses eventos. É necessário que o Estado intervenha de alguma forma. Ele está interferindo de uma forma ainda muito superficial, sem mimimi, sem passar a mão na cabeça de ninguém, isso é fato. O Brasil ainda é muito carente de informações sobre isso. São poucas as pessoas que se debruçam sobre esses estudos para saber como reagir e como integrar as formas de estratégias para evitar esse tipo de problema. O Estado ainda está engatinhando, é como se ele não se preocupasse muito com isso, naquela estatística de que, se acontecer, que é bem raro, e talvez não aconteça, é algo que não precisa se preocupar tanto. Vai lá, tem que gastar aí alguns recursos dos nossos impostos para uma coisa que talvez não aconteça de novo, ou vai acontecer casos isolados. O problema é que esses eventos, por menos prováveis que sejam, por mais que a gente pense que talvez nunca mais vai acontecer, ou que vai acontecer de forma muito isolada, o impacto é extremamente grande. O impacto emocional e psicológico, ele vai além do que somente aquelas vítimas que morreram ou foram feridas. Muitas outras pessoas que presenciam esses eventos acabam com problemas psicológicos, seus parentes, familiares, aqueles que presenciaram diretamente, funcionários de escola, professores ou qualquer outro ambiente povoado. Estou dizendo escola porque a escola dói mais. Então o Estado precisa ter essa visão também. A sociedade como um todo, instituições não governamentais, precisam enxergar isso, ir atrás de informação, de profissionais que podem ajudar com informações valiosas. A mídia pode contribuir muito. Ela é uma faca de dois gumes, ela pode prejudicar e ela pode ajudar. Ela também precisa aprender como é que lida com informações de eventos de agressores ativos caso ocorra. Pais irresponsáveis. Esses são os mais interessados, acredito eu, principalmente se seus filhos estão em idade escolar. Você precisa saber lidar com esse tipo de evento, não lá dentro, diretamente falando, porque você não estará lá com seu filho na aula. Mas dentro da sua casa você pode evitar muita coisa. Lembre-se que talvez o inimigo pode morar dentro de sua casa. Eu sei que é difícil falar sobre isso, é algo meio assustador e a gente não quer acreditar que talvez tenha dentro de nossa casa um filho que é um pretendente a agressor ativo e você não sabe. Então é importante que você entenda como lidar com esse tipo de situação, monitorar a vida de seu filho nas mídias sociais, nos seus afazeres, fora da escola. Onde é que ele está se relacionando? Com quem? Será que ele não está com planos? Será que seu filho não pode sair no noticiário de TV como um agressor ativo? Ou talvez uma vítima? Bom, qualquer um dos dois vale, porque os dois existem no ambiente de atirador ativo, as vítimas e o que ataca. A direção de uma escola também precisa se preocupar. Não esqueça que vocês são civis e criminalmente responsáveis por essas vidas inocentes e vulneráveis que estão estudando dentro de sua escola. Você tem funcionários aos quais
pelo direito do trabalho, através dos direitos trabalhistas, eles também têm as suas preocupações. A direção de uma escola tem que entender que existem pais, existem responsáveis, existem os alunos, existem os funcionários, existem os professores, que também, de certa forma, são funcionários. É sua obrigação, como chefe, como líder dessa instituição, do alto escalão da gerência, tomar conta de todos aqueles que são seus subalternos. Professores também precisam tomar cuidado, fazer a sua parte. Existem muitos relatos, não só no país, aqui no Brasil, mas em outros países, que os professores contribuíram para que os acidentes de atirador ativo acontecessem. Existem professores que, infelizmente, não sabem dar aula. Existem professores que, infelizmente, contribuem para o bullying de um aluno, com, às vezes, comentários que humilham esses alunos. Não estou dizendo que isso seja motivo para um ataque, mas isso é um ingrediente que, acrescido ao que ele já está com vontade, só aumenta e fermenta a vontade de fazer. Então, é um trabalho de todos. Funcionários da escola também. Seja você um zelador, uma copeira, seja você da cantina, não importa a sua função. Você é uma pessoa que transita em todo o ambiente escolar. Você sabe todos os nuances que acontecem na escola. Você pega muitos flagrantes. Você conhece cada canto da instituição e você pode colaborar e muito para a prevenção desse tipo de ataque. E óbvio, não menos importante, não é porque comentarei por último, os alunos. Os alunos também podem contribuir para a sua própria segurança, para a segurança de seus colegas. E é importante que ele conheça todas as técnicas que precisam ele conhecer. Hoje é preciso se preocupar com a segurança e com a autossegurança de todos. E se vocês não aprenderem a fazer isso, serão alvos fáceis daqueles que planejam alguma coisa contra vocês. Enquanto eles planejam, vocês não estão planejando absolutamente nada. Estão na zona de conforto como se nunca aconteceu e talvez nunca aconteça. Agora, pergunte para as escolas onde o evento já aconteceu. Se suas mentalidades não estão totalmente diferentes hoje para realizar planos de emergência e contingente para evitar o acontecimento. E se eles também não estão preocupados em aprender técnicas de resposta caso a prevenção falhe. Diz um ditado que é do inferno que se vê o paraíso. Vamos preparar um plano estratégico de segurança contra esses ataques, não importa onde você esteja, para garantir que ninguém venha se ferir. E caso a prevenção falhe, responder para sobreviver o máximo possível. O que é o lapso temporal? Refere-se a um período específico de tempo ou a duração decorrida entre dois pontos no tempo. Pode ser curto ou longo, dependendo do contexto em que é usado. Pode referir-se a segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos ou até séculos, dependendo da escala temporal considerada. É uma maneira de medir o tempo decorrido entre dois eventos ou pontos de referência. O lapso temporal aqui nós estamos nos referindo à referência entre dois pontos. Esse ponto é do passado ao presente e do presente ao futuro. Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. O lapso temporal é o pilar para atuar em prol da proteção e prevenção contra ataques referentes às ameaças ativas, ameaças direcionadas e o agressor ativo. Não importa o ambiente, sempre vou repetir, qualquer ambiente povoado, não importa, não é só as escolas, todos são suscetíveis desses eventos acontecer. Vamos pegar como referência o evento propriamente dito, o ataque que aconteceu. Se entendermos os pontos de referência do lapso temporal, entre dois pontos, passado e presente ou presente e futuro, nós temos aqui três pilares principais que sustentam todo o planejamento estratégico de segurança para lidarmos com o evento. Nós não podemos fazer um planejamento estratégico para esse tipo de evento somente pensando no agora, ou somente pensando no amanhã, ou não dando importância para o que aconteceu no passado. Precisamos ter noção dos três lapsos temporais que estão envolvidos diretamente com o evento. O evento aqui, o ataque de um agressor ativo, de uma ameaça ativa ou de qualquer outro evento dessa natureza. Vamos falar de antes, do lapso temporal que antecede ao evento. Nós precisamos atuar neste ambiente com muita força. Veja, o evento ainda não aconteceu, então estamos planejando num lapso temporal que ainda não está em frente ao evento propriamente dito. Ele está antecedendo um evento previsto, que é provável que aconteça. Então, é no momento do planejamento estratégico, é no momento deste lapso temporal que nós temos chance de planejar qualquer meio para evitar e responder e também se recuperar ao que poderá acontecer.
Estamos falando também de outro lapso temporal, que é o durante, ou seja, é durante o evento propriamente dito. Se não foi possível evitar que o ataque ocorresse, então agora nós estamos o presenciando. Se ele está acontecendo onde nós estamos falando durante, é do tempo de agora, presente ao evento, em deslocamento, em acontecimento. E nós também temos que pensar no evento pós-evento, que é depois, que é no futuro. O que nós vamos fazer depois que esse evento acabar? Então, olha que interessante. Antes, nós temos que tomar medidas antecipativas. Se é possível de acontecer, se é possível prever a possibilidade do acontecimento, então podemos planejar de diversas formas possíveis maneiras de evitar que isso aconteça. E existem inúmeras estratégias para isso, existem inúmeras formas de fazer isso. São inúmeras mesmo, não se trata de uma coisinha ou outra. São muitas as técnicas envolvidas no planejamento estratégico, segurança, no lapso temporal que antecede o evento. As medidas antecipativas. Durante, vamos falar das medidas de resposta. Como é que eu vou responder a esse evento agora em andamento? Como que eu reajo? Como que eu respondo? Como que eu sobrevivo? Existem técnicas inúmeras para isso também. Se a prevenção falhou, agora só me resta uma coisa, é lutar pela sobrevivência minha e a de outrem, principalmente em ambiente escolar, onde crianças do ensino fundamental, até mesmo antes disso, lá no Jardim 1, Jardim 2, creche, enfim, o que eles fazem? Por si só não fazem nada. E vocês, funcionários e professores, o que vão fazer por eles? E depois, medidas de recuperação. Após o evento ter terminado, o que é que nós vamos fazer? Com o que é que temos que nos preocupar após isso? Isso também é de grande importância. Vamos ver mais à frente um pouquinho mais de detalhes sobre cada um desses pilares. Vamos considerar aqui a crise como o evento propriamente dito do agressor ativo. Então nós temos antes, durante e depois. Já expliquei isso no slide anterior. Antes, ações tomadas antes. Seria o quê? Planejamento, plano de emergência, ou seja, o plano de emergência já está prevendo na resposta quando o próprio planejamento falhar. O planejamento é a forma com que nós vamos lidar para que não aconteça. Se é tudo aquilo que iremos, de alguma forma, dentro de nossas possibilidades de recursos financeiros, de recursos estratégicos, de recursos intelectuais, de recursos de segurança, de recursos de meio, até mesmo geográficos, o que tenho disponível para criar um planejamento para evitar que aconteça. O plano de emergência é pensando justamente quando este plano falhar. Como vou reagir? Como vou fazer? De que forma? Equipe de avaliação de ameaça. Isso é a coisa mais importante. Os Estados Unidos usam muito esse sistema. Ele é como se fosse uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente, mas nesse caso é uma comissão interna de avaliadores de ameaça, para quando eles perceberem a iminência de um ataque ou a possibilidade de ele acontecer através de comportamentos humanos, e não é vindo só de alunos, não. Pode ser de funcionários e de próprios professores. Se for de empresas, de funcionários, seus líderes, chefes, e sabe até o dono da empresa. Essa avaliação de ameaça são técnicas que ensino e que são ensinadas para aqueles que conhecem, quem sabe até já morou em outros países, para avaliar o comportamento humano que possa estar dirigindo ao caminho da violência. E sabendo disso, usando essas técnicas de avaliação de ameaça, você pode interromper ela antes que ela ocorra. Estamos falando também ainda antes do CEPTED, que é uma espécie de arquitetura destinada à prevenção do crime. É como você deixa a sua instituição, a sua estrutura física propriamente dita, seja da escola, o que for, de forma que evite que o crime aconteça, com iluminações, com métodos para poder enxergar melhor as pessoas, com espécies de vegetações, de muros, de janelas. É a arquitetura propriamente dita, desenvolvida especificamente para evitar que o crime aconteça, seja durante a construção de uma edificação nova, seja a adaptação daquelas que já existem. Também falo sobre isso em treinamentos, em cursos e palestras. E o treinamento. O treinamento para quê? O treinamento para a resposta. Porque é no planejamento que nós vamos, no inicial, antes ao evento, que nós vamos prever todos os 3 lapsos temporais simultaneamente. Se falarmos do lapso temporal durante, você já falhou antes, ou não seguiu tudo que estava ali, ou realmente foi um acaso, ou
as forças intelectuais ou de estratégia, de planejamento deste atacante superaram as suas da prevenção. Se isso acontece é porque alguma coisa falhou, uma se sobrepõe à outra. Então, no lapso temporal durante, você já não consegue mais falar do antes. O antes já foi, mas ainda durante você pode pensar no depois. E veja que depois você tem menos recursos ainda. Se você falar num evento já depois do acontecido, já aconteceu e você não planejou. Então é neste momento do antes que você consegue prever todos os três. O antes, o durante e o depois. E esse treinamento ele ensina a lidar em todas essas fases. E não é só o aluno, é o professor, é o funcionário, é a direção. Se for empresa, são as gerências, os supervisores, todos os departamentos, ou até os donos da empresa, não importa. Se é a igreja, todos os fiéis e assim por diante. Então nós estamos falando de prevenir, proteger e mitigar o impacto na vida ou na propriedade deste ambiente sujeito a um ataque de agressor ativo. Então nós estamos falando de prevenção. Agora vamos nos referir ao ataque, durante. São ações tomadas durante o evento. Seria protocolo civil e protocolo policial. O Brasil, ele oficialmente ele não tem um protocolo reconhecido, isso é fato. Mas eu desenvolvi um protocolo que há muito tempo tento passar isso para as pessoas. Chama-se protocolo alerta. Um protocolo desenvolvido com sistemas avançados de neurociência criminal, neurociência do comportamento humano, psicologia, estratégias militares, estratégias de segurança pública e privada e também na área de inteligência e contra-inteligência. Com base em protocolos internacionais, é claro, com muitos anos de pesquisa e estudo com protocolos que funcionaram nos Estados Unidos, eu desenvolvi um chamado Protocolo Alerta para ser utilizado na realidade aqui no Brasil. Posso falar isso em outros vídeos, se assim vocês quiserem. Comentem, deixem aí as suas perguntas a respeito disso. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, ajude aí essas informações que é de interesse público a chegar ao maior número de pessoas possíveis. O protocolo civil é o protocolo alerta. Em outros países é chamado de correr, esconder-se e lutar, run, ride and fight, como dizem. Esses protocolos têm uma história, também posso fazer um vídeo a respeito disso, o porquê dessas três palavras. Isso tudo tem a ver com o nosso sistema límbico de defesa emocional do nosso corpo, do nosso ser, quando estamos sujeitos a uma ameaça. O sequestro emocional ele faz essas três coisas acontecerem. E é com base nisso que o FBI desenvolveu esse protocolo. E é com base nisso que também, conhecedor da área de neurociência criminal e do comportamento humano, criei o protocolo. Ele não é chamado alerta à toa. Ele tem um objetivo, ele é específico, ele tem um objetivo por trás disso. E nós temos o protocolo policial, que é um outro protocolo que as polícias utilizam para o enfrentamento da resposta. Nós estamos falando de responder à ameaça, responder à emergência, minimizar seu impacto na vida e também na propriedade. Então nós estamos falando de resposta propriamente dita. Depois, no lapso temporal que é após o evento de um agressor ativo, são ações tomadas após, que nada mais é do que contagem de seus mortos e feridos, comunicação com órgãos públicos e familiares, retorno às atividades. Cada um desses itens e muito mais, eles precisam ser levados a sério e ser colocado dentro do seu procedimento, seu planejamento estratégico de segurança. Você tem que dar satisfação muito para muitas instituições, para os pais de alunos, funcionários após o evento. E precisa ter técnica e saber como lidar com isso. E até mesmo com a mídia, que com certeza cairá lá em peso para saber o que aconteceu. Estamos falando da recuperação de seu impacto na vida ou na propriedade. Estamos falando de recuperação. Um pouquinho mais resumido aqui para vocês. Antes, ações tomadas antes, prevenção. Onde grande parte dos esforços devem ser empregados. É aqui que o intelecto deve ser muito mais utilizado. Todos os esforços e meios para evitar a todo custo que o evento aconteça. Muito parecido com o combate ao terrorismo, onde os benefícios de tentar evitar tais resultados superam em muito os custos e as consequências de não explorar todos os caminhos possíveis para prevenir incidentes com vítimas em massa.
durante a resposta, você é a última linha de defesa. O procedimento alerta não acredita que confrontar ativamente um atirador ativo ou agressor ativo, como é usado no Brasil, seja o melhor método para garantir a segurança dos envolvidos, nem incentivamos que o faça. A questão aqui é entender que não existindo outra opção, você pode exercer o seu direito previsto pelo nosso ordenamento jurídico, no artigo 25 do Código Penal brasileiro, a legítima defesa. Depois, ações tomadas após o evento, a recuperação, a pior maneira de acreditar que é possível de um ataque acontecer. A cada incidente, lições são aprendidas. Recuperação psicológica. Como é que você vai lidar com a recuperação psicológica de todos que se envolveram, direta e indiretamente com o evento? Recuperação estrutural, de toda a parte estrutural, física do ambiente que foi destruído em partes ou totalmente durante o ataque, e até mesmo durante a intervenção do protocolo policial. A recuperação acadêmica estudantil, como você vai recuperar as condições pedagógicas de ensino desses alunos. A recuperação financeira, que com certeza sendo uma instituição privada, tem os seus efeitos negativos, impactos negativos aqui. A recuperação da imagem mediante a sociedade. Não importa se você é uma instituição de ensino privada ou pública ou qualquer outra instituição. A recuperação da imagem, às vezes é difícil de ser retomada, às vezes até impossível. Segurança não é produto. Segurança é processo. Não basta você comprar um plano de segurança, botar um vigilante na frente da sua escola, comprar câmeras, detectores de metais, portas giratórias e por aí vai. Botões de pânico. E apertar o botão e deixar que ele faça tudo sozinho por você. Segurança depende do ser humano e não somente dos mecanismos e recursos tecnológicos. Você tem que se envolver, todos os atores sociais de uma instituição, sejam elas quais forem, principalmente escolas. Todos têm que se envolver nesse processo de segurança. Todos precisam desenvolver uma cultura de segurança. Todos, sem exceção, precisam saber o seu papel dentro desse processo de segurança. Cada qual dentro de suas competências e possibilidades, um ajudando o outro em prol de uma segurança maior. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Existem muitos outros conteúdos que eu poderei disponibilizar gratuitamente aqui para vocês. Faça seus comentários, deixem perguntas, sugiram novos assuntos que eu poderei passar para vocês com o maior prazer. Se inscrevam no canal para que aumente o número de visualizações e o YouTube entende que esse assunto é relevante e eu acredito que seja de utilidade pública para que muitos outros possam receber essas informações ao médio e longo prazo. Aperte o sininho de notificações para você saber quando eu postar novos vídeos. Até o próximo vídeo.